Sou professora Lirani, da Rede Pública Estadual lá do Paraná. Estou nesse mandato na CNTE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. Nós representamos em torno de 50 sindicatos que são afiliados à CNTE, sindicatos de redes estaduais da Escola Pública da Educação Básica. Então, eu venho desse espaço, professora lá no Sul, lá no estado do Paraná, hoje na CNTE, e ontem tivemos esse ato. Eu vou fazer uma exposição inicial para dar possibilidades depois ao debate. Na minha apresentação também já quero dizer que eu sou professora de matemática, porque quando a gente vê as mudanças nas grades curriculares e aumentando carga horária de matemática, aí eu posso falar como quem é da área, o que isso tem significado para nós. Eu preparei alguns slides, mais para orientar a fala. Nós temos um contexto histórico. Nós temos um contexto histórico do ensino médio no Brasil. E a professora Eliane, que me antecedeu, ela já colocou alguns elementos que nós temos pautado no debate. Não é discutir a grade curricular pelo seu número ou quantidade de disciplinas e quais disciplinas ou carga horária de cada disciplina. Mas é entender o que é esse ensino médio, especificamente aqui falando do ensino médio. O ensino médio para nós requer um debate muito aprofundado de pensar essa formação. Então eu vou permear a minha fala trazendo elementos para o debate de qual o ensino médio, de como nós defendemos o ensino médio, e aí relacionando com o debate de parâmetros curriculares e grade curricular. Então, o ensino médio, de curso de sua história, tem sido um espaço que nós ainda colocamos como um espaço definido. Ensino médio ainda está em busca de uma identidade. E uma identidade por quê? Porque quando ele nasce num lugar para poucos e continua sendo um lugar para poucos. Agora, Marx, ele nasce como um lugar para poucos, mas esses poucos escolhidos, poucos vindo de uma elite, e esses poucos pensando no futuro desses poucos que vão ficar no ensino médio. Então ele nasce na perspectiva de atender a elite e com uma proposta que é o ingresso aos cursos superiores. Aí tem uma dualidade, uma fragmentação no ensino médio. Tem um debate entre o ensino médio pensado numa formação para mercado de trabalho. Nós fazemos um debate do mundo do trabalho, mas ele fica colocado para o mercado de trabalho, e pensado para o prosseguimento dos estudos, para a universidade. E essa fragmentação, ela se coloca no contexto da estrutura secular da sociedade de classes. Então, em uma sociedade de classes, vem se pensando a forma de colocar esse ensino médio. E aí, nessa sociedade de classes, ela já tem uma fragmentação de quem tem o poder econômico, o setor dominante, as elites, a burguesia e os trabalhadores. E aí vai se definindo o que cabe e o que fica para a classe dos trabalhadores e o que fica para a classe da elite. E nessa perspectiva, o que vai acontecendo para nós da classe dos trabalhadores? Que é de onde eu falo. Porque se eu venho para uma
estamos dialogando na formulação de pensar o ensino médio. E aí, com o desenvolvimento dessa sociedade capitalista, com o processo de industrialização, vem novamente a discussão do ensino médio como ensino secundário. E aí continua se mantendo a fragmentação. A elite, classe dominante, continua tendo um ensino mais propedêutico, preparação para ir às universidades. E as classes de trabalhadores e trabalhadoras, estas, para se pensar no ensino, começa a se trazer um chamado profissionalizante. Mas esse profissionalizante visando o quê? Preparar uma mão de obra para as indústrias. E aí, paralelamente, você começa a ter um caráter propedêutico, destinado ao ingresso do ensino superior, e vem se trazendo um caráter de profissionalização. Mas não com o mesmo caráter. A profissionalização é aí pensada em mercado de trabalho e pensada numa terminalidade. E aí, com isso, nós vamos ter o início de todo o processo do ensino médio pensado no nível profissionalizante. E aí ele vem passando por todo esse período pelas suas transformações. E as transformações pelas quais vem passando a educação, elas estão diretamente ligadas às transformações da sociedade, ao modo capitalista da sociedade que nós temos. A educação faz parte, está nesse sistema de Estado. E aí outras perspectivas que tem vindo nisso é que ainda nós não encontramos a identidade do ensino médio. Hoje nós temos dado mais relevância a isso. Quando nós colocamos o ensino médio, hoje dentro da educação básica, como etapa final da educação básica, quando nós passamos a debater mais especificamente o ensino médio e para que ele serve, a quem ele deve servir, como ele deve ser pensado e proposto enquanto uma política pública de ensino e de educação com qualidade, nós ainda estamos nesse debate. E esse é o debate central, é a identidade do ensino médio. Para quem esse ensino médio deve estar voltado? Para que tipo de formação? Que quando nós definirmos o que nós queremos com o ensino médio enquanto terminalidade da educação básica, aí nós vamos discutir a forma do currículo e até chegar esmiuçando em disciplinas ou carga horária. E nesse sentido, aí para pegar mais especificamente o debate que vocês estão fazendo, e eu li o material que vocês nos enviaram, que é essa mudança na matriz curricular, eu fui buscar o que nós temos de legislação hoje, para além de todo o acúmulo que nós temos de debate, na perspectiva de concepção de educação, e aí dentro dessa concepção de educação, o ensino médio. Mas nós temos as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. E essas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que são recentes, elas vêm aí de 2012, vou fazer uma abordagem aqui, a partir da emenda constitucional de 2009, nós aprovamos, e está no Plano Nacional de Educação, que é a universalização do ensino médio, ou seja, garantir o acesso. E uma das metas, acesso e permanência, e uma das metas do Plano Nacional de Educação para esse ano é que todos, entre 4 e 17 anos, aí pegando de 15 a 17 anos do ensino médio, todos esses jovens, todas as jovens devem estar na escola, devem estar cursando o ensino médio nessa idade que a gente coloca como tempo adequado, pensando na formação. E aqui nós vemos pelos números que o professor expressou aqui, de quantos que nessa idade estão fora da escola. Então, se nós já temos uma legislação que está colocando como meta para as políticas públicas de governos
que nós temos que universalizar o acesso e temos que dar conta disso. Mas junto com a universalização nós temos que colocar como é que nós queremos garantir a permanência e com qual qualidade. Aí, essas possibilidades curriculares, eu destaquei aqui, elas propiciam atribuição, em novo sentido, ao currículo e à experiência vivida pela escola, pelos jovens e adultos que a frequentam, considerando a diversidade das culturas, as identidades juvenis e as necessidades e expectativas de seus sujeitos e demandas da sociedade atual. Nós temos que identificar nesse primeiro momento quem é esse nosso jovem de hoje. As mudanças que nós estamos tendo nos últimos anos nessa sociedade, os avanços da tecnologia. Eu não posso pensar em uma educação com uma base curricular e matriz curricular como nós tínhamos há 5 a 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Nós temos feito um debate entre nós, com o governo sindical, que a nossa escola, enquanto estrutura de escola, ela ainda está lá do século XIX. A nossa estrutura de professores, a nossa formação enquanto educadores e educadoras, ainda está vindo no século XIX e no século XX. Mas os nossos jovens estão chegando no século XXI, com todo o conhecimento e uma condição de acesso às novas tecnologias que nós não tivemos, que eu não tive na minha formação. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que trazer, não é o nosso jovem que tem que ir lá para o século XIX ou XX para ficar sentado no mesmo tipo de carteira, olhando para o mesmo tipo de quadro, que esse jovem não vai conseguir porque ele não é parte daquele tempo. Ele é desse tempo que conhece e estabelece outras relações. Então, quem é que tem que mudar? Somos nós, educadores e educadoras, que temos que vir para esse século e entender as mudanças desse tempo. Entender que tem mudanças que nós queremos numa perspectiva de transformação social, numa perspectiva de pensar uma sociedade que seja justa, que seja igualitária, que seja livre de toda forma de preconceito e discriminação, que seja solidária. Porque ao mesmo tempo que nós temos uma sociedade que avançou para o nosso jovem no acesso ao conhecimento, e eu diria até antes, o acesso à informação, porque hoje os nossos jovens, quando têm o celular na mão em sala de aula, eles têm acesso a muita informação. Nem todas elas querem dizer conhecimento, mas eles têm acesso a muita informação. Agora, como é que nós vamos trabalhar com todo esse acesso que ele tem à informação, trazendo para essa realidade social? Acesso a informações que colocam o nosso jovem no mundo do consumo, onde cada um e cada uma passa a pensar no que ele quer ter e não no que ele quer ser. Então, colocar no centro desse debate, nós queremos discutir com a educação, pensando nas juventudes que temos e pensando como é que nós queremos formar essa juventude para ser
uma escola que dá para viver uma sociedade com outros valores, pensando no coletivo, pensando que às vezes a disciplina em sala de aula ou ficar em silêncio como parte dessa disciplina é um ato coletivo, é um ato do conjunto, e que às vezes eu tenho que fazer muito barulho para quebrar com esse silêncio, mas eu tenho que fazer um barulho pensando também numa proposta coletiva, numa proposta de grupo. Então, esses debates, nós temos que pensar como fazemos. Por isso que eu coloquei aqui, trazendo das diretrizes, a diversidade de culturas e identidades juvenis. E aqui, eu não vou passar todos os slides, só estou destacando aquilo que mais me chamou a atenção e que eu retirei das diretrizes. Aí passa o trabalho como princípio educativo. O trabalho como princípio educativo. Então eu tenho que pensar no meu ensino médio, não para uma formação que dê conta de um mercado de trabalho, mas eu tenho que pensar o trabalho como forma de produzir e reproduzir a vida. E não para o ter cada vez mais, mas para o ser. O trabalho que todos nós desempenhamos em diferentes funções tem que se complementar. Mas o que não dá hoje é para aceitar uma sociedade dessa vida do mercado de trabalho, que eu, como educadora e como professora, nós todos, como educadores, professoras, recebemos 30% menos do que as demais profissões com a mesma qualificação, em média. Então, isso não dá para aceitar. Essas diferenciações desse mercado de trabalho não dá para aceitar. Então, no princípio, educação em direitos humanos passa por um pouco do que eu já falei, de se contrapor a essa sociedade que mata jovens, mulheres. E aí não é mulheres e jovens, são jovens e mulheres, em sua maioria negros e negras. São jovens da periferia que não estão na escola. E nesse sentido, nós debatemos que o ensino médio, ele deverá considerar trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia, mas tudo como dimensões da formação humana e eixo da organização curricular. Então, pensar esse currículo é pensar que à frente eu tenho que ver esse jovem como pessoa. Eu estou falando como pessoa, numa formação integral, que ele possa ir decidindo e construindo aquilo que ele quer fazer enquanto princípio no mundo do trabalho, mas que ele possa também ter a condição de escolher o que ele não quer, que ele tenha o direito a fazer a sua crítica, que ele possa exigir do poder público aquilo que compete ao poder público dar, que não dá para aceitar uma escola nas condições que nós as conhecemos e que vocês também relataram aqui, e que não é diferente da que nós temos lá no Paraná ou em Brasília. Então é nessa perspectiva que nós pautamos o debate. E aí, eu para ir encerrando, eu separei aqui uma parte de legislação, mas que não precisamos aprofundar nesse momento. O que nos traz para ajudar a fazer o enfrentamento ao que vocês colocaram. Então, eu trouxe aqui primeiro as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Então, se nós pegarmos as diretrizes nacionais curriculares para o ensino médio, ali já tem uma boa parte de argumentação para fazer um contraponto à forma como eles estão fazendo. Que é assim, eu só quero pegar essa parte que eu destaquei aqui, que a formação integral e integrada converge com as formulações em torno de um currículo que contemple uma organização pedagógica menos fragmentada e hierárquica. E aqui eu destaquei que quando eu li a grade de vocês, eu vi o aumento que teve para matemática e português. E aí, eu fui racional. Onde que está relacionado? O que justifica o aumento da carga horária de matemática e português? Daquele aluno que eu quero formar, não justifica, porque não é com a matemática e português que eu vou formar esse ser completo. A matemática não vai formar esse ser completo.
um debate que eu fiz um dia em uma audiência lá com os deputados, que era sobre o ensino médio. Eu fui lá debater a avaliação do ensino médio. Aí nós vamos ver o que é que está ditando o currículo das escolas do ensino médio. Hoje são as provas do IDEB e o Enem. Eu estive em sala de aula até 2 anos atrás, e eu via isso, e eu não só via, como eu também fiz parte desse processo, dos educadores e educadoras pegarem as provas do Enem, as provas do IDEB, que mede nota lá para o IDEB, e essas provas eles passavam a trabalhar só as questões dessas provas. Não tem mais um projeto político-pedagógico da escola que oriente. Não tem a releitura desse projeto, não tem o planejamento, tem a prova do Enem e a prova da avaliação do SAEB, que serve ali para o IDEB. Então essas provas, elas acabaram se transformando em currículo para a escola. Hoje elas são um currículo, e é isso que nós não podemos permitir. Então, para encerrar, o currículo garantido na resolução das diretrizes curriculares, ele tem que trazer a vivência dos estudantes, da comunidade escolar. E para isso, tem que garantir, que é o que termina, o artigo 15 das resoluções das diretrizes nacionais curriculares para o ensino médio, com fundamento no princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, no exercício de sua autonomia e na gestão democrática. O projeto político-pedagógico nas unidades escolares deve traduzir a proposta educativa construída coletivamente, garantindo a participação da comunidade escolar local, bem como a construção da identidade entre a escola e o território na qual está inserida. Então, quem é que tem que debater currículo e proposta curricular para as escolas? Não é uma secretaria, não é um governo com um grupo de especialistas ou nem especialistas para te entregar pronto, mas é a comunidade escolar. São os sujeitos e sujeitas desse ensino e desse processo de educação. Então, o que vocês estão fazendo aqui pelo Sintep de garantir o debate é o que nós precisamos fazer em todos os cantos desse país. A educação tem que ser debatida com quem nela está inserido. Nós, profissionais da educação, comunidade escolar, nossos estudantes, todos e todas têm que ser ouvidos. E aí ir construindo coletivamente o que nós devemos ter para garantir essa escola de qualidade. E de qualidade, a gente fala uma qualidade social, qualidade de vida em sociedade, pensando na sociedade com os valores da solidariedade, da igualdade e da justiça. E disso que nós não podemos abrir mão. E eu terminei deixando os desafios que já passaram aqui e encerro dizendo: proposta curricular tem que ser pensado como um curso de vida. Proposta curricular é curso de vida. É esse percurso que nós temos que fazer com os nossos jovens que estão lá no ensino médio. Qual curso de vida que nós queremos para essa juventude e para a comunidade e sociedade na qual esse jovem está inserido e inserida. Porque só assim esse jovem vai conseguir fazer mudanças e transformações sociais na perspectiva da conquista da sua liberdade e da liberdade de toda uma sociedade que é opressora, que é machista, que é racista, que é homofóbica. Nós temos que nos libertar conjuntamente. Nesse sentido, a CNTS se coloca para contribuir e ajudar a construir naquilo que nós acumulamos pelas nossas fonais e pelos debates que temos feito. Nós aprovamos, e está no Plano Nacional de Educação, que é a universalização do ensino médio, ou seja, garantir o acesso. E uma das metas, acesso e permanência, e uma das metas do
é que todos, entre 4 e 17 anos, aí pegando de 15 a 17 anos no ensino médio, todos esses jovens, todas as jovens devem estar na escola, devem estar cursando o ensino médio nessa idade que a gente coloca como tempo adequado, pensando na formação. E aqui nós vimos pelos números que o professor expressou aqui, de quantos que nessa idade estão fora da escola. Então, se nós já temos uma legislação que está colocando como meta para as políticas públicas de governo, que nós temos que universalizar o acesso e temos que dar conta disso, mas junto com a universalização nós temos que colocar como é que nós queremos garantir a permanência e com qual qualidade. Aí, essas possibilidades curriculares, eu destaquei aqui, elas propiciam atribuição, em novo sentido, ao currículo e à experiência vivida pela escola, pelos jovens e adultos que a frequentam, considerando a diversidade das culturas, as identidades juvenis e as necessidades expectativas de seus sujeitos e demandas da sociedade atual. Nós temos que identificar nesse primeiro momento quem é esse nosso jovem de hoje. As mudanças que nós estamos tendo nos últimos anos nessa sociedade, os avanços da tecnologia. Eu não posso pensar em uma educação com uma base curricular e matriz curricular como nós tínhamos há 5 a 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Nós temos feito um debate entre nós, com o governo sindical, que a nossa escola, enquanto estrutura de escola, ela ainda está lá do século XIX. A nossa estrutura de professores, a nossa formação enquanto educadores e educadoras, ainda está vindo pelo século XIX e no século XX. Mas os nossos jovens estão chegando no século XXI, com todo o conhecimento e uma condição de acesso às novas tecnologias que nós não tivemos, que eu não tive na minha formação. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que trazer, não é o nosso jovem que tem que ir lá para o século XIX ou XX para ficar sentado no mesmo tipo de carteira, olhando para o mesmo tipo de quadro, que esse jovem não vai conseguir porque ele não é parte daquele tempo. Ele é desse tempo que conhece e estabelece outras relações. Então, quem é que tem que mudar? Somos nós, educadores e educadoras, que temos que vir para esse século e entender as mudanças desse tempo. Entender que tem mudanças que nós queremos numa perspectiva de transformação social, numa perspectiva de pensar uma sociedade que seja justa, que seja igualitária, que seja livre de toda forma de preconceito e discriminação, que seja solidária. Porque ao mesmo tempo que nós temos uma sociedade que avançou para o nosso jovem no acesso ao conhecimento, e eu diria até antes, o acesso à informação, porque hoje os nossos jovens, quando têm o celular na mão em sala de aula, eles têm acesso a muita informação. Nem todas elas querem dizer conhecimento, mas eles têm acesso a muita informação. Agora, como é que nós vamos trabalhar com todo esse acesso que ele tem à informação, trazendo para essa realidade social? Acesso a informações que colocam o nosso jovem no mundo do consumo, onde cada um e cada uma passa a pensar no que ele quer ter e não no que ele quer ser. Então, colocar no centro desse debate, nós queremos discutir
para serem trabalhados dentro de uma escola. E eu não estou falando daqueles valores moralistas ou tal, da ordem e progresso, de cantar o hino em posição de sentido, não. Eu estou falando de valores humanos. Estou falando em valores de solidariedade, de humanidade. Estou falando em valores onde o nosso jovem aprenda na escola que dá para viver em uma sociedade com outros valores, pensando no coletivo, pensando que às vezes a disciplina em sala de aula ou ficar em silêncio como parte dessa disciplina é um ato coletivo, é um ato do conjunto, e que às vezes eu tenho que fazer muito barulho para quebrar com esse silêncio, mas eu tenho que fazer um barulho pensando também numa proposta coletiva, numa proposta de grupo. Então, esses debates, nós temos que pensar como fazê-los. Por isso que eu coloquei aqui, trazendo das diretrizes, a diversidade de culturas e identidades juvenis. E aqui, eu não vou passar todos os slides, só estou destacando aquilo que mais me chamou a atenção e que eu retirei das diretrizes. Aí passa o trabalho como princípio educativo. O trabalho como princípio educativo. Então eu tenho que pensar no meu ensino médio não para uma formação que dê conta de um mercado de trabalho, mas eu tenho que pensar o trabalho como forma de produzir e reproduzir a vida, e não para o ter cada vez mais, mas para o ser. O trabalho que todos nós desempenhamos em diferentes funções tem que se complementar. Mas o que não dá hoje é para aceitar uma sociedade dessa vida do mercado de trabalho, que eu, como educadora e como professora, nós todos, como educadores, professoras, recebemos 30% menos do que as demais profissões com a mesma qualificação, em média. Então, isso não dá para aceitar. Essas diferenciações desse mercado de trabalho não dá para aceitar. Então, no princípio, educação em direitos humanos passa por um pouco do que eu já falei, de se contrapor a essa sociedade que mata jovens, mulheres. E aí não é mulheres e jovens, são jovens e mulheres, em sua maioria negros e negras. São jovens da periferia que não estão na escola. E nesse sentido, nós debatemos que o ensino médio, ele deverá considerar trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia, mas tudo como dimensões da formação humana e eixo da organização curricular. Então, pensar esse currículo é pensar que à frente eu tenho que ver esse jovem como pessoa. Eu estou falando como pessoa, numa formação integral, que ele possa ir decidindo e construindo aquilo que ele quer fazer enquanto princípio no mundo do trabalho, mas que ele possa também ter a condição de escolher o que ele não quer, que ele tenha o direito a fazer a sua crítica, que ele possa exigir do poder público aquilo que compete ao poder público dar, que não dá para aceitar uma escola nas condições que nós as conhecemos e que vocês também relataram aqui, e que não é diferente da que nós temos lá no Paraná ou em Brasília. Então é nessa perspectiva que nós pautamos o debate. E aí, eu para ir encerrando, eu separei aqui uma parte de legislação, mas que não precisamos aprofundar nesse momento, o que nos traz para ajudar a fazer o enfrentamento ao que vocês colocaram. Então, eu trouxe aqui primeiro as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Então, se nós pegarmos as diretrizes nacionais curriculares para o ensino médio, ali já tem uma boa parte de argumentação para fazer um contraponto à forma como eles estão fazendo. Que é assim, eu só quero pegar essa parte que eu destaquei aqui, que a formação integral e integrada converge com as formulações em torno
garantido na resolução das diretrizes curriculares, ele tem que trazer a vivência dos estudantes, da comunidade escolar. E para isso, tem que garantir, que autodetermina, o artigo 15 das resoluções das diretrizes nacionais curriculares para o ensino médio, com fundamento no princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, no exercício de sua autonomia e na gestão democrática, o projeto político-pedagógico nas unidades escolares deve traduzir a proposta educativa construída coletivamente, garantindo a participação da comunidade escolar local, bem como a construção da identidade entre a escola e o território na qual está inserida. Então, quem é que tem que debater currículo e proposta curricular para as escolas? Não é uma secretaria, não é um governo com um grupo de especialistas ou nem especialistas para te entregar pronto, mas é a comunidade escolar. São os sujeitos e sujeitas desse ensino e desse processo de educação. Então, o que vocês estão fazendo aqui pelo Sintep de garantir o debate é o que nós precisamos fazer em todos os cantos desse país. A educação tem que ser debatida com quem nela está inserido. Nós, profissionais da educação, comunidade escolar, nossos estudantes, todos e todas têm que ser ouvidos. E aí ir construindo coletivamente aquilo que nós devemos ter para garantir essa escola de qualidade. E de qualidade, a gente fala uma qualidade social, qualidade de vida em sociedade, pensando na sociedade com os valores da solidariedade, da igualdade e da justiça. E disso que nós não podemos abrir mão. E eu terminei deixando os desafios que já passaram aqui e encerro dizendo: proposta curricular tem que ser pensado como um curso de vida. Proposta curricular é curso de vida. É esse percurso que nós temos que fazer com os nossos jovens que estão lá no ensino médio. Qual curso de vida que nós queremos para essa juventude e para a comunidade e sociedade na qual esse jovem está inserido e inserida. Porque só assim esse jovem vai conseguir fazer mudanças e transformações sociais na perspectiva da conquista da sua liberdade e da liberdade de toda uma sociedade que é opressora, que é machista, que é racista, que é homofóbica. Nós temos que nos libertar conjuntamente. Nesse sentido, a CNTS se coloca para contribuir e ajudar a construir naquilo que nós acumulamos pelas nossas fonais e pelos debates que temos feito. Sei que já usei um pouquinho mais do tempo, é que a gente se prepara às vezes há um tempo, mas coloca mais coisas, e tem sempre aquela vontade de falar, mas é importante saber falar e saber ouvir. Então vamos ouvi-los e estarei até o período da tarde com vocês para que a gente possa contribuir. Obrigada pela atenção de vocês. A conversa que a gente trouxe aqui, na verdade, a professora Irani, né, colocou que a questão do processo da base legal para a construção, não é, de um currículo. O currículo, como a Eliana falou, a Irani falou, ela não deve se deter apenas à questão de conjunto de componentes curriculares. Tem que se preocupar e ela ser perfeito. Nós temos que trazer o estudante, o jovem, o adulto, porque temos adultos ainda no ensino médio, ter o pertencimento da escola, o professor Paulo Freire coloca. Nós temos que fazer com que eles se sintam pertencentes à escola. E a escola é um espaço territorial dessa pessoa que está
nos apropriamos, e hoje nós estamos usando muito uma terminologia, quanto de nós nos empoderamos, né, professor Ronaldo, dessa proposta? Quer dizer, nós precisamos nos fazer pertencer dela. Aí eu coloco uma questão no texto que nós trouxemos da UEPA, né, para o debate, que a educação básica é um processo orgânico, sequencial e articulado, que assegura a criança, a adolescente, a jovem, ao adulto, qualquer condição e região do país, a formação comum para o pleno exercício de sua cidadania. O que é cidadania? É um conjunto de direitos. Quando eu tenho pleno exercício, eu vou ter o quê? Acesso aos bens e direitos sociais e políticos que nós temos direito. Então, a formação desse jovem, que está lá no ensino médio, que vem desde o início da educação básica, tem que ser uma formação para o exercício da sua cidadania, onde os seus plenos direitos sejam garantidos, os bens sociais e materiais, onde a educação é um desses bens que está inserido nesse contexto do empoderamento desse bem social, desses direitos adquiridos. Esse é um ponto. A outra questão é que trata do conjunto da organização, do processo de currículo. Quando eu penso qual o jovem, qual o homem, qual o cidadão que queremos, você colocou perfeita essa última frase, aí achei perfeita, qual é a vida que se quer, Nós temos que estar na nossa vida. É a nossa vida, o nosso cotidiano que vai fazer com que nós tenhamos um currículo de cidadão, de cidadã para a nossa vida. E quando você falava, outro dia eu conversava sobre isso, eu tenho uma sobrinha, eu sempre dou exemplo dela, que ela está com 5 anos, mas desde 3 anos ela manipula o celular e manda mensagem, recebe mensagem, e tem zap, não tem zap, ela compreende muito bem essas coisas, sabe? E hoje, os jovens, as crianças e os jovens estão na nossa frente, porque a minha irmã, que é a avó dela, não sabe manipular o celular. Quer dizer, então nós precisamos também, como vocês estão, não podemos trazer o aluno para o século XIX e para o século XX. Nós temos que trazer o aluno para o século XXI, quiçá ao século XXII. Então, o currículo ele deve estar presente dentro dessas concepções, que são diversas, E é uma questão. A outra questão que a gente coloca aqui é na construção. A LDB coloca, o Plano Nacional de coloca, que nós temos 2 eixos para a construção do currículo, que é uma base nacional comum, que é esse debate que está sendo feito nacionalmente, e uma parte diversificada. O que a gente percebe? A base nacional comum, a história, a geografia, dentro das grandes áreas, das ciências humanas e sua tecnologia, das linguagens, da tecnologia, da matemática, sua tecnologia, das ciências da natureza e suas tecnologias. Como é que nós vamos desenvolver essas grandes áreas para a formação humana, para a formação desse cidadão? Então, hoje também tem um debate dentro da proposta de currículo com uma educação integral. O currículo com a educação integral. E aqui, de que forma nós queremos esse currículo de educação integral? Eu estou fazendo aqui pontuando algumas coisas para que nós possamos propor lá no nosso GT. Certo? Qual é o currículo que queremos? Que escola nós queremos constituir no estado do Pará? É uma escola integral onde o jovem ele está o dia todo na escola para essa sua formação humana, para essa sua formação cidadã. E tem um outro contexto que tem se apresentado, e o Rafael colocou, o Rafael Castaí, a escola estendida, que a SEDUC pensa em colocar o 7º tempo, ou retirada do 6º, 7º tempo, esse que vai até 2 da tarde. Isso vai contribuir para a formação humana desse jovem que está lá no ensino médio? Como é que nós vamos propor? A
porque nós temos uma carga horária. O que é que diz as diretrizes? Que nós temos que desenvolver pelo menos 60% da base nacional comum, que são as 4 grandes áreas. Certo? Os 40% são na parte diversificada. Mas que nós temos que ter, no mínimo, 2.400 horas. Não é? Quer dizer, como é que nós vamos desenvolver 2.400 horas nesse contexto da formação? É o mínimo. E nós sempre queremos trabalhar com o mínimo, que é isso que a CEDUC tem se colocado. Né? Vamos trabalhar com o mínimo. Quer dizer, não pensa em ampliar esse mínimo. Se são 200 dias letivos, o mínimo nós vamos trabalhar com 200 dias letivos. Não tem que ser 205, 210 dias. Então, vamos fazer uma reflexão no conjunto do desenvolvimento desse currículo para a formação a partir do tempo e do fluxo, né, do espaço, que é o tempo e o fluxo escolar que esse jovem ou esse adulto vai estar lá no ensino médio. Nós temos que refletir sobre isso, o tempo e o espaço, que é o fluxo escolar. Mas não esquecendo do princípio, que é o quê? A formação humana e cidadã dessa pessoa. Então, dentro desse contexto, o que é que a gente traz aqui para o debate, né, para a nossa conversa? É dizer que o conjunto de componentes curriculares tem que estar articulado. Eles não podem estar desarticulados. Porque não adianta o Ronaldo ser professor de matemática e eu de língua portuguesa, ele está lá na caixinha dele e vai dizer lá que a equação de primeiro grau se desenvolve dessa forma. Eu sou de língua portuguesa, eu vou dizer que o quê? Que a oração subordinada tal, né? A colega que é de matemática, né? De matemática também vai colocar isso. Como é que nós pensamos essa articulação dos componentes curriculares? Então, a formação e o aluno, o estudante, ele percebe isso. Percebe quando tem desarticulação dentro do projeto. Eu digo sempre, ontem eu estava conversando com uma aluna lá na universidade, eu dizia, eu gosto muito, estudei, né? Onde eu fiz minha pós-graduação, a base era estudo de Paulo Freire, e os professores colocavam muito, ninguém faz nada sem intencionalidade. E a CEDUC tem uma intencionalidade. E nós temos que perceber que intencionalidade a CEDUC tem quando reduz a carga horária. Aí eu venho já para o projeto da CEDUC. Qual a intencionalidade que a CEDUC tem? É de uma escola reducionista, é de uma escola lá no século XIX, né, onde até hoje a gente escutava o ensino médio. Eu lembro que eu e o Orlando trabalhamos na CEDUC, né, Orlando? Lá no grupo ainda segundo grau, né, uma época, aí nós éramos meninos, mas nós já debatíamos, entendeu? Certo? Nós éramos garotinha, né, Orlando? A gente debatia com os colegas da rede qual era o ensino médio que a gente quer, porque o ensino médio não tinha identidade. E até hoje se debate isso. O ensino médio não tem, é o ensino propedêutico ou o ensino profissionalizante? Afinal, o que é que nós queremos do ensino médio? Quer dizer, ele tem dualidade de identidade. Quer dizer, que identidade é essa que a gente quer para o ensino médio? Porque nós temos que pensar isso aqui. Qual é a identidade que a escola básica tem para a nossa juventude, a partir da sua formação integral enquanto cidadã, enquanto cidadã? Então, nesse contexto, eu gostaria de trazer algumas proposições. Poderíamos, eu gostei muito da programação, nós estamos aqui trazendo uma leitura nossa dentro do contexto da organização. Eu não vou falar mais porque a Lirani falou 80% do que eu tinha para falar. O Ronaldo vai complementar também com uma análise dele, mas eu queria colocar uma questão de um desafio. O nosso desafio é a constituição de diálogo constante entre sindicato, instituições formadoras, até começando a Eliana no final, para que nós possamos dizer aqui o Estado do Pará tem uma proposta de educação, de currículo para o ensino médio, onde a formação da cidadania, o respeito à diversidade, a pluralidade de ideias, as concepções pedagógicas estão presentes, com a formação humana e do cidadão e da cidadã
a gente debater, né? Nós dizer que concepção, tem que ter o respeito à pluralidade de ideias, as concepções pedagógicas. Então é isso que a gente traz como desafio, continuar esse debate. Eu penso que o Fórum de Educação, que hoje nós estamos assim, dizendo que para que nós viemos representar nossas instituições e nossas entidades aqui no Fórum. Até agora, nós estamos só ainda em passos bem lentos. Quero dizer que meu sentimento do Fórum Estadual de Educação, o trabalho feito que nós fizemos foi ir aos municípios, aos distritos, realizar as conferências de lá para cá, e hoje já está sendo desarticulado o Fórum Nacional de Educação. E precisamos nos unir e dizer, é isso que nós queremos para a sociedade brasileira. Certo? Então, essas são as minhas palavras. A letra da mesa é bem desfocado, mas tudo que tem aí tem no artigo, tem no texto, tá? E eu gostaria de começar tentando chamar a atenção para um aspecto que a gente não pode entender essa proposta de matriz curricular da SEDUC apenas como uma proposta técnica. Parece que é uma proposta técnica feita por alguns, eu até discordo daquela ideia de que a educação básica tem que ser feita por profissionais da educação. Eu acho que não está correto isso. A educação pública tem que ser decidida pela sociedade. Porque quando a gente fala de educação pública, de educação básica, de educação superior, e este projeto da SEDUC é um projeto político, não é um projeto técnico. Muito mais do que técnico, é um projeto político. Tá certo? Trata-se de um projeto que, a nosso ver, tem duas finalidades. A primeira, promover uma certa racionalização financeira, diminuindo os gastos já pequenos da educação. Esse é um objetivo deste governo, que é reduzir os gastos sociais. E segundo, reforçar uma lógica mercantil, já introduzida na educação básica paraense no Brasil, buscando formar aquilo que a Unesco chama de personalidades produtivas. Diz a Unesco em seu documento sobre o ensino médio, que está disponível na internet, quem tiver interesse no e-mail daí, depois eu mando, a Unesco diz o seguinte: a função do ensino médio hoje é formar personalidades produtivas. E que o ensino médio deveria ter dois ciclos. Um primeiro ciclo obrigatório e público para todos, e outro ciclo diferenciado. Esse primeiro ciclo deveria ter a função de formar, basicamente, desenvolver basicamente as competências chamadas competências essenciais básicas, que seriam a numerização e a língua portuguesa. Ou seja, eu já estou aqui, já desconsiderei tudo aqui. O que é que a Unesco defende? E eu entendo o projeto da matriz curricular da SEDUC dentro desse contexto. O que é que a Unesco defende? Que o ensino médio deva ter dois ciclos. O primeiro ciclo, básico, obrigatório público, que deveria formar competências essenciais básicas para todos, português e matemática, porque isso é necessário para a inserção dos indivíduos na vida produtiva. O que passa disso deixa de ser público, e a gente pode dizer assim, se constitui nos chamados supérfluos educacionais. Arte, para que você quer estudar arte? Cultura, se você tiver dinheiro, você paga uma escola para aprender filosofia, para aprender arte, para sociologia, a física, a química. Quais foram as matérias que foram valorizadas nesta base? Língua portuguesa e matemática. Por quê? Porque se quer promover, porque essas matérias, elas desenvolveriam aquelas competências essenciais básicas de numerização e letramento. As outras disciplinas, elas promovem os chamados supérfluos educacionais, que quem
tiver dinheiro, paga por isso. Quem não tiver dinheiro, vai se inserir no mercado de trabalho. Ou seja, é uma lógica, não é uma coisa assim, sem querer, é uma lógica que busca se introduzir. E esse documento da Unesco é um documento que orienta as reformas do ensino médio em diferentes países do mundo. Então, ou seja, é uma lógica que se quer introduzir no Brasil, de fazer do ensino médio uma etapa da educação formadora de competências essenciais que permitam ao indivíduo se inserir no mercado de trabalho. Se a pessoa quiser mais do que isso, sai da esfera do público, vai pagar e se vira. Ou seja, para os trabalhadores basta que ele saiba contar e decodificar as mensagens, que é suficiente. É esta lógica que está por trás. Sinteticamente, de tudo que eu estou falando desse artigo aqui, é isso que eu estou querendo defender. Quer dizer, a ideia de que há um projeto político, há um projeto filosófico por trás desta proposta curricular, desta proposta horrível, cheia de plágio, uma coisa vergonhosa, uma Secretaria de Educação fazer uma proposta cheia de plágio, cheia de erro, cheia de inconsistências. Na verdade, do ponto de vista pedagógico, ela reduz o currículo, a grade de disciplina. E a gente não pode entrar, professora Cora, na armadilha da SEDUC. A gente não vai discutir grade de disciplina apenas, a gente quer discutir currículo, ou seja, a trajetória de formação dos nossos jovens. A gente não pode discutir, a gente fica, aí a gente começa a brigar entre a gente, professor de matemática, professor de física, professor disso, ela promove essa disputa entre a gente e a gente não pode cair nisso. A gente não pode cair nisso. Nós temos que disputar a consciência. Primeiro, qual é a função do ensino médio? É formar personalidades produtivas ou é formar um cidadão amplamente formado? Qual é? O que é que a gente defende? Quem tem que dizer isso não somos só nós, não. Somos nós também. Mas é a sociedade. A sociedade tem que ser ouvida. Os pais têm que dizer, olha, eu gostaria que a escola formasse o meu filho apenas para aprender a trabalhar. Ou eu gostaria que a escola formasse o meu filho para ele um dia entrar na universidade, para que ele seja uma pessoa inteligente, para que ele seja uma pessoa sensível. A sociedade tem que dizer para que é que serve o ensino médio. Para que aquela identidade fraturada que marca o ensino médio, ela possa ser objeto de discussão e a gente diga para onde deve ir o ensino médio. A partir disso, nós temos que dizer qual deve ser a trajetória escolar dos nossos jovens para formar este tipo de personalidade, que a meu ver não é a produtiva. Considero, eu não sei quanto tempo eu já falei, eu considero que, portanto, o ensino médio deve ser entendido. Faltam 10, eu estou aqui nas considerações iniciais. Considero que o ensino médio deve ser entendido como objeto de disputa, certo? Ou seja, por diferentes projetos, mas em geral a gente pode dividir as águas dizendo o seguinte: é uma forma de entender o ensino médio com base no princípio da equidade. O que é que significa o princípio da equidade? A cada um segundo as suas possibilidades. Ou seja, escola pobre para pobre, escola rica para rico, né? Para quem tiver condições, amplie seus horizontes. Para quem não tiver condições, aprende qualquer coisinha para entrar no trabalho, para se virar, tá certo? E uma outra projeto de ensino médio que o entende a partir do princípio da igualdade, que é uma expressão que quase sumiu das políticas educacionais brasileiras. Quando a gente diz que a gente deve entender a educação a partir do princípio da equidade, da igualdade, a gente está dizendo o seguinte: educação é direito de todos.
e a educação é básica porque ela deve assegurar a todos uma cesta, eu costumo brincar assim, uma cesta cultural básica, com português, matemática, história, geografia, com conteúdos, vou tirar o nome das disciplinas, que permitam ao indivíduo trabalhar, produzir, viver em comunidade, criticar, entender o belo, desenvolver o corpo, desenvolver a mente, promover o espírito, promover a solidariedade, tá certo? Tem que conversar, outro dia eu conversava com uma professora, ela disse, olha, esse é um tema que saiu da escola. As pesquisas sobre juventude têm revelado, o Orlando trabalha com juventude, que os interesses da juventude em geral são interesses individualistas. A escola não promove mais o espírito de solidariedade, de coletivo, de fraternidade. A lógica que está por trás, inclusive, desse projeto, é a lógica de promover a disputa interindividual. O individualismo, por trás do discurso do empreendedorismo. Bom, já falei um pouco sobre isso. Acredito que a proposta de redução de carga horária não tem sustentação pedagógica e contém o conteúdo e apresenta o conteúdo de um projeto conservador de ensino médio. Tá certo? Ou seja, trata-se de um projeto específico de formação humana, tá certo? Que busca formar as chamadas competências essenciais. Tá vendo? A gente vai citando também. A proposta apresentada pela SEDUC não tem base científica, não tem base empírica, não tem base metodológica que o sustente. Não existem dados que sustentem a proposta da SEDUC. Não existe teoria que sustente a proposta da SEDUC. Depois de muito ser pressionada pelo Ministério Público, pelo sindicato, pelo movimento estudantil, aí a SEDUC, aí a maga da SEDUC, a maga patológica não, Padovani, ela veio com aquele argumento, não, porque não funciona o quanto mais melhor. Aí ela tem um quadrozinho michuruca, tá? Em que ela associa IDEB baixo, carga horária alta. Aí ela diz, olha, o que prova que quanto mais é melhor. Por oposição, na lógica dela, quanto menos ensino, melhor a qualidade. Quanto menos hora, melhor a qualidade. É outra lógica que ele inaugura. Quanto menos ensino, melhor será a qualidade da educação. Porque é uma lógica burra, que aponta, entre outras coisas, que aponta a precariedade da educação pública. Entre outras coisas, diz esse relatório de 2013. Não é isso, 2013? Diz que 40% das escolas públicas, 40% dos gestores das escolas públicas têm dificuldade de elaborar o PPP da escola porque não recebem a orientação da SEDUC. A ausência de recursos materiais e humanos disponibilizados pela SEDUC. A ausência de materiais para trabalhar nos laboratórios de informática e ciências. Há um acúmulo de funções de coordenador pedagógico por falta de servidores para atuar na área administrativa. As instalações elétricas são antigas e ultrapassadas. Há insuficiência de pessoal de apoio administrativo. 32% das escolas visitadas não têm vice-diretor. 81% das salas de aulas não possuem conforto acústico. 68% das escolas, apenas 68%, possuem iluminação externa. E 43% destas é ruim. 96% das escolas não têm carta de habite. 93% não tem alvará sanitário. 93% não tem alvará do Corpo de Bombeiros. 82% das escolas não tem extintores. 89% não tem hidrante. 100% não possui detector de fumaça. 89% não tem luz de emergência. 82% das escolas não possuem rede de esgoto, coleta
o relatório é bonito, ou seja, é triste de se ver, tá certo? Então isso é desconsiderado pela SEDUC, pela senhora patológica, ou Padovani, tá certo? Ou seja, que revela a precariedade, né? Para concluir, né? 5 minutos, já tenho 5 minutos. Então, são variáveis que não podem ser desconsideradas quando se avalia a qualidade da educação básica. Ou seja, não vai ser mudando a matriz apenas que a gente vai promover a qualidade da educação básica. O que está por trás disso daí são outras intencionalidades. É diminuir custos e introduzir mais fortemente esse projeto de introdução da... A proposta é fruto de uma postura antidemocrática da SEDUC, que não discute com os professores, que não discute com os estudantes, que, como eu disse agora, toma professores e estudantes como parte do problema e não como parte da solução. Não tem jeito. Se tem uma coisa boa na nossa profissão de professor, é que na hora que a gente entra na sala de aula, a gente faz o que a gente quer. Não tem jeito, reitor, diretora, secretário, papa. A gente fala o que a gente acredita. Ou nos convence, ou nada feito. O professor precisa ser convencido. Ele precisa, portanto, discutir as propostas, concordar com as propostas e topar. E a SEDUC, quando ela isola os professores, ela, contraditoriamente, ela acaba com qualquer possibilidade de um projeto dela dar certo. E se não passar pela gente, felizmente, vai demorar muito tempo ainda para inventar um robôzinho que faça as coisas melhor do que a gente em sala de aula. Não é verdade? O contexto da proposta da SEDUC. A proposta da SEDUC é pensada numa conjuntura de introdução da gestão, de privatização introdução da gestão privada da escola pública, tá certo? Ou seja, são dois movimentos correlatos. De um lado, a desqualificação da educação básica, que justificaria a outra intenção, a introdução da gestão da educação básica, a introdução da gestão privada da educação básica, que já pode ser vista, a introdução da gestão privada na educação básica já pode ser vista na contratação do Instituto Unibanco para assessorar o ensino médio estadual, na contratação da Fundação Itaú para assessorar entre aspas, né? O ensino fundamental, na contratação da Fundação Roberto Marinho para assessorar e executar a educação de adultos por meio desse famigerado projeto mundial, que introduziu as teleaulas e a unidocência, essa excrescência que revela o desrespeito que a SEDUC tem com as áreas de conhecimento e com os profissionais da educação. Esta gestão privada da educação se revela também na contratação do Instituto ABCD para fazer a formação dos profissionais, quando tem, os profissionais da educação, para, na verdade, gerenciar os recursos do MEC que vem para a formação. Se revela ainda na contratação, na tentativa de contratação de uma empresa para gerenciar 50 escolas de ensino médio do estado do Pará, na contratação de cursinhos vestibulares preparatórios para o Enem, na contratação de cursinho de inglês, com custo aluno de R$ 1.800, mais caro que o CCD, o que o FISC, que o ASMA, todas essas escolas de inglês, a SEDUC quer pagar pela contratação de cursinho de inglês. Portanto, essa estratégia da SEDUC desqualifica a escola e justificaria a introdução. Mas é porque a escola pública não funciona, então vamos introduzir a gestão privada, que esta funciona, tá certo? Então, para finalizar, já foi destacado aqui, essa proposta da SEDUC não se articula a discussão sobre a Base Nacional Curricular Comum, que deveria ser aprovada até junho deste ano, está acabando o prazo
hoje acaba o prazo, mas tudo bem. Que se vier a ser aprovada, vai requerer que essa gente mude tudo de novo, remende um novo. As mudanças da educação básica são necessárias. Nós temos os piores indicadores educacionais do Estado, de evasão, de repetência, os indicadores, 85% dos nossos jovens que concluem o ensino médio só sabem fazer operações matemáticas simples. É isso que diz as provas do IDEB. 55% dos nossos jovens não sabem interpretar textos simples. É isso que diz. Às vezes a gente olha o número. Eu não estou querendo olhar o número, eu quero olhar o que significa aqueles números. Isso é revelador dos problemas que nós temos na educação básica paraense. Agora, o que diz que, de fato, precisamos fazer mudanças. Mas estas mudanças, elas devem ser feitas a partir da ótica do público, compreendendo a educação como direito, compreendendo que a função da educação não é formar personalidades produtivas, mas é promover pessoas as mais amplamente possível, pessoas autônomas, pessoas desenvolvidas na sua capacidade de pensar, de fazer, de criticar, de produzir, tá certo? Não só na sua capacidade de letramento e numerização. Ampliar e qualificar a educação básica deve ser estratégia, não é diminuir. Concordo plenamente com a CITEP, acho ótimo, achei bonito esse slogan, nenhum direito a menos, nenhuma aula a menos, é isso, Matheus? Tá certo? Está corretíssimo. O que a gente tem que fazer é qualificar esse tempo de permanência dos jovens na escola. O que a gente tem que fazer é qualificar as aulas, dar condições para que elas aconteçam com qualidade, dar condições para que outras formas de aula sejam trabalhadas e não diminuir. Não vai ser diminuindo, né? Parece aquela piada daquele personagem do Chico Anísio, né? O seu problema é a pobreza, mata os pobres, justo ver isso, não é isso? Então vamos acabar com os pobres. Se a educação está ruim, então bora acabar com ela. Na SEDUC, quando eu estive por lá, tinha uma brincadeira que o pessoal fazia, é o seguinte: o que atrapalha a educação do Estado é aluno e professor. Se não tivesse isso, funcionava tudo legal. Tira aluno e professor aqui, funciona a escola, que é uma maravilha. É essa lógica que a SEDUC acaba por defender. Escola renovada, enriquecida e valorizada, bem como a valorização dos profissionais da educação. São parte da solução. Cabe à sociedade definir aberta e amplamente a função que deve assumir o ensino médio. É esse o desafio. Não, e aí para finalizar, não reduzir a ideia de ensino médio ou achar que a gente vai melhorar o ensino médio mexendo apenas na matriz curricular. Nós não podemos cair nesta armadilha. Queremos discutir o currículo do ensino médio, não apenas a grade. Queremos discutir, e quando a gente fala currículo do ensino médio, a gente está falando das condições de oferta, da concepção do ensino médio. Aí sim, é isso que a gente tem que fazer, a SEDUC discutir, que ela não quer. Tá certo? Então, gente, era o que a gente tinha para falar. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Para finalizar, fora Temer, convido a todos, se me permite, convidá-los aí hoje no final da tarde receber a Dilma. Volta, querida. Obrigado, professor. Tenho a satisfação de estar aqui, da honra de estar aqui, junto com a CNTE, junto com a UEPA, junto com uma atividade chamada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará. Eu fiquei muito feliz de ter visto várias falas de estudantes aqui, todos muito bem articulados. Eu fui do movimento secundarista, né? Em 1982 eu fui no movimento estudantil secundarista, nas primeiras lutas pela minha passagem. Vocês acham graça? Né? Mas as lutas pela minha passagem, né? Então
fico muito feliz de ver o movimento secularista fortalecido, né? Só vi duas entidades aqui, o que para mim era estranho naquela época, mas parabenizo aos estudantes e eu fico feliz mesmo, honrado, e em nome do programa de pós-graduação em currículo e gestão da escola básica, me coloco à disposição, e assim com os colegas, assim com os diferentes grupos de pesquisa que se articulam ao grupo, para estar dialogando, para estar conversando. Foram feitas várias questões que não tem como eu responder uma por uma. A Nazaré fez umas perguntas aí que requerem, né, umas conversas longas, né, Nazaré? Então, da parte diversificada, que a matriz desrespeita. Mas, na verdade, a matriz desrespeita o espírito da legislação brasileira. Na LDB, na parte diversificada, quer dizer, desrespeita o sentido, o caráter da educação básica, né? Quer dizer, ela tenta minimizar o sentido de educação básica, ela desrespeita o espírito da parte diversificada, desrespeita a autonomia das escolas de poder definir seu próprio projeto, quando define nas grades as possibilidades, algumas possibilidades. Então, eu acho que isso caracteriza a proposta. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que eu concordo plenamente, quer dizer, tem muita coisa envolvida no ensino médio e as avaliações nacionais estandartizadas estão reduzindo a escola, o ensino médio, a cursinho preparatório para o Enem. Agora, não só isso, eu quero chamar a atenção que o Enem também se articula aquele ideário de formação de competências essenciais básicas, valorizando principalmente a língua portuguesa, a numerização e o letramento, tá certo? Ou seja, um conjunto de ações, que seja a reforma de matriz, seja a base nacional comum, da forma como foi proposta, seja as provas, são um conjunto de estratégias que visam formar um tipo, como diria o Gramsci, um tipo humano específico. Tá? Há um projeto de formação humana em tela, que é o que a Unesco denomina de personalidade produtiva. Tá certo? A gente costumava colocar, na época, agora eu vou fazer uma sacanagem comigo mesmo. Na época que eu era do ensino médio, eu fui para uma reunião na SEDU que coordenava era o Orlando. Né? O Orlando me coordenava na época que eu era estudante de ensino médio, Orlando. Eu acho que uma das primeiras coisas atuas lá na UEPA ainda. Era lá na. Né? Vocês estão vendo? Eu vou fazer uma sacanagem com o Orlando. E naquela época, todos os projetos pedagógicos eram um discurso comum. Queremos que a educação, a função da educação é formar pessoas críticas, solidárias, fraternas. Essa perspectiva é que está sendo colocada de lado. E sendo colocada no lugar dela essa ideia de personalidade produtiva, que se constitui a partir desse discurso da empregabilidade, da ênfase na numerização, no letramento e na desconsideração daquelas ações que promovem a fraternidade, o ser humano solidário. E isso tem impacto na formação dos nossos jovens, como já tem revelado uma série de pesquisas. Mas queria falar falar para finalizar mesmo, sobre uma outra questão colocada. Qual é a função do ensino médio? Primeiro eu quero fazer um alerta. A gente não tem medo não pode ter medo de dizer que o ensino médio deve formar para o trabalho. Deve sim. Claro que deve formar para o trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. Quem não trabalha, como diria o Júnior, é a burguesia. O trabalho é a atividade que produz a riqueza, que transforma a realidade, que nos forma. Tá certo? Então, a gente não quer uma educação para formar só para o trabalho e nem para o trabalho imediato, como disse a professora. Precisamos compreender o trabalho enquanto atividade formadora do homem, enquanto um princípio educativo e mais, a educação não deve se restringir ao trabalho. Tá? Dizia o Gramsci que a dualidade da educação, ela se revela num tipo de escola que forma bestas de carga, específica para o trabalho, e do outro lado, porcos de raça, mamíferos de luxo.
Tá certo? Então é contra esta dualidade que a gente luta. A gente quer uma escola que forme para o trabalho, que respeite o trabalho, que valorize o trabalho. Porque valorizando o trabalho, a gente está valorizando a classe trabalhadora. Nós não falamos aqui em classe, então nós não podemos pensar no ensino médio que desconsidere o trabalho. Nós queríamos é que o pessoal lá do Colégio Marista reconhecesse a importância do trabalho. Eles sim, lá naquela escola, criam uma cultura de preconceito ao trabalho, de preconceito ao trabalhador, porque eles são superiores, eles aprendem isso. E nós precisamos valorizar o trabalho e formar para o trabalho. Não só queremos formar para o trabalho, queremos formar para a cultura, queremos formar para a ciência, porque nós não queremos formar burros de carga. Nós queremos formar pessoas, como diria o velho barbudo, que saiba produzir, que saiba criticar, que saiba pescar. Tá certo? Então eu acho que é isso, ou seja, a ideia de uma educação inteira, que nós queremos é uma educação inteira, não uma educação quebrada. E essa educação inteira, e aí eu vou dizer, eu vou pedir assim, a gente teve assim uma tensão nas entrelinhas aqui de algumas. Eu acho que a questão não é as coisas do governo, o que é que nós avançamos na educação pública brasileira e que nós precisamos defender. Quando foi pautada a escola de tempo integral, quando foi pautada o projeto de educação integral, quando foi pautado o ensino integrado, quando foi pautado para o ensino técnico o projeto de ensino médio integrado, isto é um avanço que vai na direção daquilo que a gente defende. E por mais que tenha limites, a gente tem que defender esses avanços e combater os seus limites. Então acho que o projeto de uma educação inteira, o projeto de uma educação integral, isso a gente deve defender. E repito, insisto, não devemos cair na armadilha de discutir apenas a matriz curricular. A SEDUC vai dizer que a gente não quer discutir isso. A Padovani que vai à merda, desculpe. Nós queremos discutir as condições de oferta do ensino médio. O que é necessário para ter um ensino médio de qualidade? Como é que a gente pode? E eu acho que nós temos que definir isso. E existe um acúmulo nesse sentido. Queremos discutir o currículo, não a matriz. Currículo não é grade de disciplinas. Currículo não é grade de disciplinas. Se a gente discute só isso, a gente cai na armadilha da Padovani, da patológica. Tá? Então, acho que, bom, agradeço muitíssimo, muitíssimo. Eu me sinto honrado como ex-militante do movimento estudantil, me sinto honrado de estar numa atividade do Sintério, me sinto honrado de estar com vocês, me coloco à inteira disposição para dialogar, para conversar, tá certo? E fico à disposição. E termino convidando para quem quiser lutar contra o golpe. Hoje vai ter o ato a partir das 17h30, vai ter até uma atividade, vai coincidir um pouco aqui, amigo. Então, mas estão convidados, eu acho que é uma luta pela democracia e contra o golpe, vamos dizer assim, tá certo? Bom dia, obrigado. A Dilma vai estar aqui, eu não quis falar da Dilma, que era para não terminar com um ponto de desavença. Aí você diz, bom, ele falou. Vamos lá. Tchau, querido. Ele está dizendo que não é tchau, querido. Eu disse, tchau, querida. Ele disse, não, diga volta, querida. Tem ninguém respondendo, tudo bem. Mas vamos lá. Eu quero começar pelo finalzinho que a partir das falas, né, as 10 descrições, resume-se em que o Ronaldo conclui e eu vou dar continuidade. Que o currículo ele tem que ter um debate a partir da formação humana e cidadã, né? Que está como um princípio educativo desse currículo. Então, o princípio educativo do currículo é a formação humana e cidadã, né? O projeto do currículo ele tem que ter do currículo do ensino médio ele tem que ter uma identidade, né? E essa identidade ele traz a formação para o trabalho, ele traz uma formação tecnológica, uma formação para a ciência. Então, nós vamos pensar que o ensino médio ele tem que fazer isso, né? Uma outra situação dentro desse princípio educativo é o que está posto como princípio
da educação básica, finalidades e princípios para a educação, está posto. A democracia na educação pública, que é o quê? Chamar da participação, ao diálogo. Esse é o princípio da democracia, está lá como princípio da gestão democrática, ou do acesso, né, ou da gestão democrática do debate, para trazer as pessoas para o debate. A construção do currículo, ele tem que perpassar por o projeto de vida e de sociedade que nós queremos construir. Certo? Isso é um resumo dentro das falas, das inquietações que os colegas e as colegas colocaram aqui. Então, vamos construir um currículo a partir de que sociedade e que vida nós queremos. Para nós que somos educadores, para o nosso jovem, para o nosso adulto que está lá no currículo do ensino médio, porque nós estamos debatendo aqui o ensino médio, mas vamos construir um debate para a educação básica, ela também tem que estar a partir desses princípios. E o respeito às concepções pedagógicas e à pluralidade de ideias. Então, isso é necessário nós pensarmos quando a gente constrói o currículo, porque a partir daí nós vamos demonstrar que concepção de currículo nós queremos para a formação humana e cidadã do homem e da mulher que ingressam na escola. Nós não queremos uma escola engessada, uma escola que alguns dos alunos dos secundaristas colocaram. Nós não queremos questões teóricas relegadas, nós queremos trazer as questões teóricas para serem debatidas no contexto da escola. Né? Nós não queremos uma cultura de educação elitista que o Ronaldo acabou de falar. Nós queremos que o menino do universo, o menino do ideal, o menino do Nazaré, ele também pense na relação do mundo do trabalho. Para dizer que trabalho é este que está colocado, porque temos que ter que produzir riqueza e outros viverem da riqueza daqueles que produzem. Nós temos que pensar num currículo onde nós estaremos cotidianamente construindo uma sociedade solidária, justa e igual para todos. Onde haja mulheres, homens respeitados pela sua diferença religiosa, pelo seu credo, pela sua orientação sexual, pela sua cor. Então nós queremos homens e mulheres que sejam respeitadas a partir dessa concepção de currículo que nós temos que construir para a educação básica e voltada para o ensino médio ainda mais, porque tem outras competências, né, que o Jacques Delors coloca, vários autores colocam essas competências que a gente precisa estar. Nós não queremos voltar lá para a educação jesuítica nem para as escolas régias, onde a gente vai dar o princípio da leitura e da escrita e da numeralização para só aprender a contar, separar as cores do pau-brasil, que naquela época era o mercantilismo. Lá na educação jesuítica nós não queremos isso. Nós queremos que a formação do nosso aluno seja a formação para o mundo do trabalho, fazendo reflexão desse mundo do trabalho. Né? Nós queremos também que está na escola privada também reflita sobre isso. Então, é essa base nacional comum para a educação básica, para a formação do homem e da mulher, uma formação humana cidadã para uma escola pública, gratuita, de qualidade para todos. Eu finalizo agradecendo mais uma vez, com prazer, né, vir debater com os companheiros e companheiras do Sintep, onde muitos momentos estivemos juntos. Hoje cada um foi um pouco para o seu rumo, mas a gente sempre retoma, né, Haroldino? A gente sempre retoma e nos encontra, né? E estão o convite todo colocado aí para a gente debater a cada dia essa construção de currículo. Não vamos esquecer a questão da disciplinarização, da matriz, do grade. Vamos discutir currículo. O currículo para a formação humana e cidadã por uma educação pública de qualidade, gratuita para todos, que não é bandeira de luta. Anísio Teixeira, que é o nome dessa escola, já em 1932, o Manifesto dos Pioneiros já colocava isso. Então, nós precisamos ter, quer dizer, de bom tamanho nós estávamos discutindo aqui. Onde Anísio Teixeira começou lá no Manifesto dos Pioneiros em 32, hoje nós estamos ainda reforçando isso. E vamos continuar na luta e não vamos desistir. Porque quem tem esperança
não desiste nunca, não só quem é brasileiro, mas quem tem esperança não desiste nunca. Obrigada. Só quero destacar algumas coisas que eu anotei. Primeiro, assim, Base Nacional Curricular Comum, que eles estão usando aqui como justificativa, ainda está em debate. Nós, na CNTE, nos manifestamos contrariamente àquela que foi apresentada. E a forma como ela foi feita depois dos debates que voltaram para os estados, o tanto de emendas que vieram construir uma nova proposta de Base Nacional Curricular Comum, que ainda não tem o seu fechamento final. Há uma disputa porque alguns querem levar para ser aprovada lá por aquela Câmara de Deputados, que hoje a professora aqui no início lembrou, mas nós estamos acompanhando isso pela CNTE, já estivemos acompanhando um seminário que teve na Câmara dos Deputados. A CNTE não foi convidada, Alexandre Frota discute na educação, né? Mas nós que somos da educação não somos chamados para esses debates. Mas nós estamos acompanhando, e a nossa defesa é a Base Nacional Curricular Comum Nacional tem que ser no Conselho Nacional de Educação, embora os nossos conselheiros nacionais de educação foram indicados por nós. Este desgoverno ilegítimo também revogou o decreto e hoje nós não temos no Conselho Nacional de Educação os nossos conselheiros para representar as nossas propostas. Vamos ver como é que isso vai se desencadear agora na sequência. Então, isso é a outra questão que eles colocaram nessa defesa. Educação integral. O debate colocado hoje é discutir educação integral. Não é o tempo integral, não é o mais do mesmo, porque isso nós não queremos. Vocês aqui têm experiências de escola com tempo integral e sabem, nós defendemos educação integral, integralizadora, escola de tempo integral nessa perspectiva do debate que fizemos aqui. E aí, se essa é a perspectiva do debate e que nós discutimos na Conferência Nacional de Educação de 2014, discutimos lá no Plano Nacional, a perspectiva para a educação integral, essa proposta que a SEDUC traz para vocês aqui vai contra, porque ela está reduzindo já o tempo de sala de aula, e isso não vai na perspectiva do que nós queremos, que é aumentar o tempo de permanência na escola, mas nessa perspectiva que nós discutimos. Porque aumentar o tempo de permanência do jeito que está não nos serve, mas não é diminuir o tempo de permanência que resolve. Então não dá para usar isso no contraponto. Nós não queremos diminuir o tempo de permanência, nós queremos mais tempo de permanência na perspectiva da escola de tempo integral, que chega até as 7 horas de permanência, mas com espaços diferenciados. No sonho de Anísio Teixeira, nas primeiras experiências que nós começamos, com espaços diferenciados que contêm a arte, a cultura, a dança, o movimento, o corpo, que você tem espaços para debates, espaços diferenciados, e isso é uma construção. E o projeto aqui vai contra isso. Então temos muitos argumentos. Aumentar mais português e matemática. Foi exposto aqui enfrentamento à prova, Prova Brasil, IDEB e o Enem, que estão servindo para ranqueamento entre as escolas e sendo usadas nesse ranqueamento também para nós profissionais de educação, que é a meritocracia. Isso nós não defendemos. E colocar mais matemática e mais português traz a orientação de que é para dar conta para essas provas. E isso não vai
A matemática e o português são necessárias, sim, elas fazem parte de uma base, mas é base para estar em conjunto com as demais e não se sobrepondo a todas as outras disciplinas. Então aí vai acabar excluindo mais do que trazendo nossos estudantes. E para encerrar aqui, essa política neoliberal que nós vivemos uma sociedade capitalista. Então o enfrentamento não é fácil, porque é uma sociedade que pensa a educação também para o capital. Mas esse enfrentamento parte também dessa nossa realidade. Ao enfrentar esse momento, numa disputa difícil, que é o projeto neoliberal, aquilo que ele não conseguiu implementar tudo na década de 90 e que foi retomando, mas hoje volta com força. E nesse contexto nós vamos ter que intervir. O que está desse governo, que nós não vamos aprofundar debates aqui, mas foi um dos motivos de nós ocuparmos o MEC no dia de ontem. Nós temos uma PEC 241 que já foi apresentada e que vai para debate. Se essa PEC 241 foi aprovada no Congresso, acaba a discussão aqui de escola em tempo integral, acaba a discussão da qualidade, de melhoria das escolas, porque eles vão contingenciar o investimento, que para nós é investimento, para eles é custo e gastos, eles vão contingenciar o índice de inflação do ano. Então você não vai mais, nem o governo, nem o federal, estadual, municipal vai poder investir mais que a inflação do ano. Vai abaixo o nosso piso salarial, perderemos o piso. Nessa lei, para garantir só esse índice inflacionário de gastos a mais no ano, aí eles têm um monte de regras. E nessas regras, os governos federal, estadual e municipal vão poder deixar de fazer concurso. E nós já passamos por isso. No Paraná, década de 90, nós ficamos 20 anos sem concurso para os funcionários e funcionárias da escola. 10 anos sem concurso para professores e professoras. Então nós sabemos o que é isso. Segura concurso, segura reposição salarial, permite demitir, abre mais para terceirização, que já é aberta. Então a PEC 241 é onde nós estamos agora organizando o nosso enfrentamento maior, junto com esse que vocês já têm aqui. E com isso, o debate central em torno de tudo isso que fizemos aqui está a relação, que bem trouxe o estudante aqui para nós, mercantilização e privatização. Gente, vocês não têm ideia, a CNTE vai fechar, nós vamos apresentar em janeiro no nosso congresso um estudo do que é a mercantilização da educação pública no Estado brasileiro e o que caminha para a privatização. Nós estamos trazendo dados, um exemplo só para vocês pensarem. Por exemplo, uma pessoa que coloca o seu filho na escola particular e a classe média, quando teve um pouquinho mais de salário, vai lá colocar o filho na escola particular, ela pega isso e desconta do seu imposto de renda. Ao descontar do imposto de renda, é o valor que ela deixa de pagar de dinheiro para os cofres públicos e de vir dinheiro para a educação. Então, ao você dar esse tipo de incentivo fiscal, essas formas de desoneração, é dinheiro que você tira do que é público. E nós estamos fazendo um levantamento de quanto isso está custando no país. E os dados que nós já temos, que a Universidade Federal de Brasília está fazendo por nós, já demonstrou uma parcial para nós. Nós ficamos ontem assim, quando vimos aqueles números, não vai, gente, tem que parar com muita coisa. Então, são desafios que é para nós. E concluo também pegando aqui de uma fala que esse debate está entre nós. Infelizmente, ainda está entre poucos. A nossa base, as pessoas que estão lá no chão da escola, os educadores, os professores e professoras, não têm se dedicado a esse debate. Realmente, não estão lendo, a preocupação é assim, isso não vai acontecer, isso é para depois. Eles não conseguem ver isso agora nesse presente.
é para nós. E o movimento estudantil tem dado um exemplo disso. No Paraná, nós tivemos esse ano também 5 escolas ocupadas pelo movimento estudantil, por conta da merenda escolar. E foi muito interessante esse processo. O Rio Grande do Sul, que está em greve, ou que está segurando a greve em torno de 40 dias, é o movimento estudantil ocupando escolas. Então, nós sabemos a força que é. E esse grito de ordem que vocês têm, que aqui o governo unificou a luta, o que está vindo para cima de nós só tem que unificar a luta da classe trabalhadora. Luta de classes cada vez mais presentes, porque ainda vivemos numa sociedade capitalista e acirrada agora. Porque quando a gente defende um Estado de direito, um Estado democrático de direito, ainda você tem um parâmetro, a justiça para te assegurar. Hoje nós não temos, nós vivemos um estado de exceção. Não há justiça. Nós sabemos